Muito boa tarde, já estamos ao vivo no Facebook, atenção você que está aí no nosso aplicativo, você que está aí no nosso site, estamos ao vivo lá no Facebook, estamos aguardando a sua participação lá, está entrando no ar o programa Papo Maravilha Rio está no ar no Facebook, imagem e som de cinema, você vai curtir hoje bastante a nossa programação, porque hoje nós temos um entrevistado mais do que especial, estamos fazendo aí um lançamento de uma bênção aí para o povo de Deus, o povo que gosta de estudar, esse povo que gosta de se aprofundar nos assuntos bíblicos. E hoje, de uma forma toda especial, estamos trabalhando aí no lançamento de um livro que veio abençoar a sua vida, veio abençoar o seu ministério e veio esclarecer muitas dúvidas que nós temos aí e tentar corrigir alguns erros que talvez você esteja cometendo e não sabe. Então hoje nós vamos bater um bate-papo aí muito bacana aí no Facebook, na nossa live que já está ao vivo. Você que está no nosso aplicativo, no nosso site, www.Rádio Maravilha Rio, agora é o momento do Facebook, tá bom? Tem também a participação do ouvinte pelo 2593-1941. 2593-1941, ou se você preferir falar ao vivo aqui com Augusto Profeta e com o nosso convidado especial que já está aqui do meu lado, o nomezinho dele já está aparecendo aí na capa do livro aí, ó, aqui na parte de trás aqui do nosso estúdio, nosso querido pastor Washington Santos, que é o escritor deste livro, Profeta da Esperança, baseado no tema de Isaías. E você vai concorrer a esse livro, você que vai entrar aí na nossa live, vai compartilhar e vai deixar o seu comentário aí, afixado aí na nossa live aí, você estará concorrendo a este livro, tá bom? Entre o meio e o final do programa nós iremos sortear um livro para você. Então, enquanto isso, você fica aí com uma música aí e já já nós voltamos aí para dar início aí a esse bate-papo entre nós e você aí do outro lado da telinha, tá bom? Então você vai ficar aí com Fagner Efraim, já já nós voltamos. Fagner Efraim, no lançamento do mais novo CD, Efatá. Jesus já mudou, o mar agitado, o mestre acalmou. Eu ouço uma voz no céu bradar, como som de trovão, dizendo Efatá, abram-se as portas. São canções que vão tocar fundo ao seu coração. Sopra Espírito Santo e aumenta a chama do altar e renova o meu amor. Fagner Efraim. Pedidos e convites. WhatsApp 021 96542 0041. O meu amor. CD Efatá. Fagner Efraim. O meu amor por ti.
Muito bem, agora vamos direto agora com aqui o programa Papo Maravilha Rio, Papo Maravilha Rio no Facebook. Você que está aí no nosso site, você que está aí no nosso aplicativo, vamos correndo para o Facebook, porque agora nós vamos bater aquele nosso papo semanal aqui com uma personalidade aí do mundo gospel, do mundo evangélico, e você tem que fazer parte disso, você tem que fazer do seu Facebook parte do seu ministério, apenas um clique. É só compartilhar a live, fazer um comentário aí, fazer uma pergunta aí para o nosso querido entrevistado desta tarde, hoje dia 16 de maio de 2018, ano no qual o Senhor permitiu e dia no qual o Senhor permitiu que tivéssemos mais um dia. Estou aqui ao lado do nosso querido pastor Washington Santos. Pastor Washington Santos, seja muito bem-vindo aí ao programa Papo Maravilha Rio, que o senhor possa realmente fazer deste canal que está à disposição do senhor a partir de agora uma ferramenta para que através desse livro o Evangelho de Cristo chegue cada vez mais longe. Seja muito bem-vindo à Rádio Maravilha Rio. Boa tarde, Augusto Profeta. Boa tarde a todos que nos ouvem. É um imenso prazer estar aqui contigo e também com a sua audiência. E vamos aí falar um pouquinho sobre o livro Profeta da Esperança, que é esse aqui, né? Tendo por base o ministério do profeta Jeremias, e tirar algumas dúvidas aí que porventura venham a surgir durante a nossa live. Muito bom, muito bom. E você precisa participar. Você que tem alguma dúvida aí sobre o profeta Jeremias, sobre o ministério de profeta, o momento é esse, o momento é este para você entrar aí na nossa live aí, fazer a pergunta aí para o nosso querido pastor Washington dentro do conhecimento. Ele vai tentar tirar suas dúvidas. É lógico que nem todas as dúvidas são sanadas, porque muitas das coisas dependemos que o irmão esteja com a mente aberta, não é isso, pastor? Sim, claro. Porque se ele faz a pergunta e continuar com a mente bloqueada, fica muito complicado nós ajudarmos no sentido de tirar a dúvida dele. Então, você que quer fazer uma pergunta, não faz uma pergunta maliciosa, tá? Venha com uma pergunta que realmente vá edificar a ti e ao seu irmão que também está assistindo a live, tá bom, meus irmãos? Então tá aí a live aberta para você, faça a pergunta aí que você quiser, mas que seja edificante, tá? Não vamos apimentar, não vamos cutucar, nós só vamos usar a Bíblia simplesmente aqui nesta situação. Então, voltando aqui ao nosso entrevistado, pastor Washington Santos. Quem é o pastor Washington Santos? Carioca, nascido onde, pastor Washington? Pastor Washington, nascido na Praça 15, maternidade da Praça 15, morou até os 31 anos no bairro do Irajá e hoje resido em Campo Grande, casado, pai de 2 filhos, pastor itinerante, já fui pastor de igreja. Então, famoso Carioca da Gema. Carioca da Gema, exatamente, Carioca da Gema. Carioca da Gema já foi para fora do estado fazer missões? Já nasceu no berço evangélico? Como é que foi a história? Não, a história foi que até os 31 anos a gente vivia ali perdido, 10 anos atrás, né? Sim. Ali nos nossos prazeres e deleites, até que numa determinada situação a gente teve um encontro com Jesus. Foi algo muito forte, muito profundo. Qualquer dia eu conto isso aqui, mas aquela voz que falou diretamente comigo dentro do buraco da Estação de Bom Sucesso continua falando até hoje. Nossa, ali? Ali. Deus falou contigo ali. Ali. O que acontece? Deus. Eu estava com um problema na faculdade, porque, claro, bebendo todo o dinheiro da faculdade dá problema. Dá problema. Mas aí, corre aqui, corre ali, conseguiu-se o dinheiro, paguei a faculdade e fiz a renovação da matrícula. Eu tinha tido uma experiência anterior onde eu não tinha conseguido concluir porque eu não tinha pago a faculdade. E o diabo ficava falando, olha, você não vai concluir essa como tu não concluiu a outra faculdade. É meio da minha mãe. É uma faculdade secular. Secular. E aí, aquela luta, e aí conseguiu dinheiro, pagou, fez a matrícula do 2º para o 3º período. E sobrou R$10. R$10. Já era 3 horas da tarde, eu estava com muita fome. Uhum. E fui lá pro outro lado, para um bar que tem ali, perto da Estação de Bom Sucesso, e tinha lá as porções e tal. E se eu comesse a porção inteira, eu não ia ter dinheiro para voltar pro centro, porque eu precisava voltar pro centro. E eu falei assim, caramba, não dá. E tal, aí
Já conheci a pessoa, falei, pô, cara, eu tô com um pouco de fome, mas isso aí é muita comida pra mim. Mentira. Muita comida pra mim e tal, e aí vai estragar. Eu falei assim, não, pega um pouquinho, eu faço por 2 reais pra você. Que benção. O engraçado é que pra comida não tinha, mas pra cerveja tinha, né? Aí tive que pedir uma cerveja também e tal, aquela coisa toda. E aí terminei aquilo ali. Não conhecia Jesus ainda, só de ouvir falar aquela história. E aí, quando eu voltei pro outro lado do Bom Sucesso, onde tinha faculdade, que eu me formei, onde está lá até hoje, né? Todo mundo conhece, mas eu não vou falar o nome, porque eu não sou pago por isso, pra isso. Aí, né? E aí, embaixo do buraco, engraçado, quem conhece o buraco de Bom Sucesso sabe que aquilo ali é muito cheio. Sim. Pedestres passando ali o tempo todo. E muitas barracas. Muita barraca. Ocasionalmente naquele dia, naquele momento, era um dia de semana normal, não tinha ninguém, não sei por que motivo, não me pergunte por quê. Né? Talvez já fosse um plano de Deus ali. E aí eu me questionei, meu Deus, por que... Essas palavras. Por que comigo tudo é mais difícil? Por que comigo tem que ser na luta? É o jargão do ímpio, né? É verdade. Por que comigo tudo é mais difícil? E eu ouvi uma voz como eu estou ouvindo a sua aqui. Porque você ainda vai ajudar muita gente. Eita, isso foi forte. Foi. Eu não sei se era delírio. Na hora eu imaginei que fosse delírio da bebida, alguma coisa. Eu olhei pra trás e fiquei assim, pô, tô vendo fantasma. Não entendia do mistério, Não entendia do mistério e estamos aqui. 10 anos de conversão para a glória do nome do Senhor Jesus. Me formei, graças a Deus. Hoje eu tenho uma pós-graduação em Antigo Testamento. Isso. Para a glória de Deus. Sou economista de formação, consegui fazer faculdade, né? De economia e tudo mais. E também trabalho com liderança. Agora, teve um ouvinte, até uma das perguntas que está em off, que perguntou o que seria o economista do pastor Washington? O que seria isso? Eu sou formado em ciências econômicas, né? Sim, mas no linguajar mais popular para que ela consiga entender. O economista que o pastor Washington faria o quê? Eu simplesmente vou fazer previsões de cenários econômicos, vou te dar estratégias de investimentos, vou trabalhar com os números da sua empresa, vou traçar cenários, é isso que o economista faz. Tá respondido, querida? Então, tomara que você tenha tido a resposta, a sua pergunta respondida. Sim. Então, o economista é isso. Ele nada mais do que faz projeções. Com a vida financeira de uma empresa, de uma instituição. Do país como um todo, tá? Então é isso, tá bom, minha querida? Tá dada aí a resposta da boca do próprio pastor Washington, que era o que eu havia te prometido. Então, pastor Washington, o senhor fez pós-graduação em Antigo Testamento, que é exatamente onde está pautado o seu livro. Exatamente, no tema sobre o ministério profético. E as pessoas se enganam muito achando que o profetismo é algo novo, que não é. A Bíblia nos mostra isso, e as pessoas também acham que o profetismo é algo exclusivo de Israel. Também não é. Sim. A própria Bíblia mostra um profeta estrangeiro com destaque. No livro a gente fala um pouco dele, de um profeta que não é do povo de Israel, mas tem uma atuação decisiva nos caminhos de Israel. Tem até uma doutrina com o nome dele por aí. Nós vamos chegar lá. Olha só, mandar um abraço aí pro Bispo Anderson Peixoto, da FENCAP, aí, Federação Nacional Civil de Capelania, que está aí parabenizando pelo sucesso aí da programação. E esse Bispo Anderson aqui é aquele ali? Não. Esse era a Baixada Fluminense. Ah, tá, porque aquele ali é bispo também, eu conheci numa pregação. É Anderson também? Ele também. Não sei se é Anderson, o nome dele é bispo. Eduardo Cândido. Eduardo Cândido, né? Pois eu conheci uma vigília sexta-feira agora, lá na igreja do pastor Davi Brunet, lá em Auma. Que benção, hein? Pessoal, vem compartilhando a nossa live aí, faça do seu Facebook parte do seu ministério. Temos o nosso WhatsApp aí para você utilizar à vontade, o 966370605, tá aí no rodapé da sua live. Você que tá na FM aí, você que está no nosso aplicativo, corra para o Facebook, que a nossa live já está lá ao vivo, som e imagem de cinema, tá bom? Você vai poder curtir à vontade. E também tem o 2593-1941, 2593-1941. Estamos lançando aqui no dia de hoje o livro O Profeta da Esperança, aí baseado no livro de Jeremias. O escritor está aqui do meu ladinho aqui, ó. É só você entrar na live que você vai ver, você tá perdendo, você que está aí na nossa FM, no nosso aplicativo ou no nosso site, Pastor Washington Santos. Ele que tem
pós-graduação. Eita, Isso aí, é pós-graduação. Em Antigo Testamento. Então o homem sabe o que ele escreveu, ele entende do assunto. Então nós vamos cutucar algumas coisinhas, né? Porque nós sabemos que o sistema de profetas nos dias de hoje está bem controverso, está bem fora dos padrões bíblicos, não é isso, pastor? E é isso que o seu livro quer pautar e quer. E não sei se talvez seja essa a intenção, talvez até abrir os olhos e tentar corrigir esses erros. Seria isso, pastor? Sim, claro. Eu li a biografia do Rui Barbosa Sim. e rapidamente tentaram fazer uma homenagem para Rui Barbosa relativo aos 50 anos de carreira literária dele. E ele falou o seguinte: eu não vou porque eu não sou um artista. Um livro não é uma obra de arte, o livro é uma campanha. E esse livro é uma campanha. Bem, as pessoas falam que Jeremias é o profeta das lágrimas, ou profeta chorão. Na tentativa de dar um efeito especial à mensagem, eles dizem que Jeremias era muito triste, muito sensível e coisa do tipo. Sim. Na verdade, Jeremias estava chorando porque ele sabia que o juízo sobre a sua cidade natal, sobre o seu país natal, Judá, era iminente. Por quê? Em 722, devido à idolatria que Israel entra, o reino do norte, as 10 tribos, Israel é dominada pela Assíria, né? Por idolatria e outra coisa. Jeroboão leva para lá os bezerros de ouro, aquela história toda que nós conhecemos. E Israel estava indo pelo mesmo, Judá estava indo pelo mesmo caminho. O que acontece? Deus chama Jeremias com uma última oportunidade daquele povo se converter. Uhum. Na verdade, quem lê o livro de Jeremias pensa que Jeremias foi a primeira voz contrária àquilo que acontecia em Judá. Não, não foi. Foi a última oportunidade que Deus deu àquele país de se converter. E então, em 722, como eu disse, a Síria toma Israel. Um pouco mais à frente, o Egito, né, que tinha caído quando Deus, né, destrói aquele país para libertar o povo de Israel, ele começa a se reerguer e ele vence a Síria. Na época, a Síria é o maior império bélico do país, do mundo conhecido. E o Egito conhece aquilo que é chamado de renascimento saítico. Sim. A capital sai de Tebas e vem para Saís. Só que então Deus vem através de Jeremias e fala: olha, se entrega para a Babilônia. A Babilônia daquele tempo era diferente da Babilônia de Hammurabi, que era uma grande nação. A Babilônia naquele tempo de Nabucodonosor era um país que estava começando. Ninguém poderia imaginar que a Babilônia de Nabucodonosor se tornaria aquilo que se tornou. Logo, o que era lógico era que o povo se aliasse ao Egito para fazer guerra contra a Babilônia, que aparentemente era um país que poderia ser facilmente vencido. Só que essa história de Egito, de fazer o que a gente tem no coração, nunca dá certo. A palavra de Deus para Judá era que Judá se rendesse incondicionalmente a Babilônia, porque ali haveria paz. E os falsos profetas não, estavam dizendo o contrário, que não é isso que Deus quer que a gente lute, que a gente se alie ao Egito, porque Deus vai dar vitória, Deus vai restituir, Deus vai fazer, vai acontecer. E essa não era a palavra de Deus. Nem sempre, Augusto, aquilo que é lógico e plausível aos olhos humanos é o que Deus está falando. E aí Jeremias é confrontado, Jeremias é combatido. Por quê? Porque estava dando uma palavra que estava confrontando aquilo que interessava aos reis, aos profetas, e pasme, o povo estava gostando dessa situação. Sim. Por esse motivo, ele foi tão combatido. Porque um profeta, quando ele é voz de Deus, ele apanha, ele sofre, ele chora, mas ele não muda aquilo que Deus falou. Essa é a história principal, a base da história de Jeremias, da sua luta contra os falsos profetas. Agora, o senhor, com o lançamento desse livro, o senhor está sendo profeta. Sim. Tem muita coisa que eu vi Sim. de conteúdo ali que o senhor está preparado para o que der e vier? Estamos, porque o grande compromisso que a gente tem é com Deus. Exatamente, porque o senhor está combatendo realmente alguns erros e nós estávamos falando sobre ego. Sim. Então, quando a gente combate erros, nós combatemos egos de seres humanos, não é isso, pastor? É verdade. Eu disse que com esse livro aqui, olha bem pra cá, tá vendo esse livro aqui?
Então, com esse livro aqui, eu tenho convicção que eu estou comprando uma briga. Exatamente. Não tenho o menor problema com isso. Por quê? Porque muitas pessoas vão fazer campanha contra mim. Vão dizer que eu sou do diabo, vão dizer que eu não presto, vão dizer que eu não entendo o mover do Espírito de Deus, vão dizer que eu estou desligado, que isso, que aquilo. Porém, existem pessoas que vão entender e vão comigo nesta campanha, neste tema, para acabar com algumas coisas que estão acontecendo na igreja. Sim. É uma vergonha o que está acontecendo na igreja. Pessoas estão tomando decisões a respeito das suas vidas sentimentais, dos seus investimentos, das decisões que vão tomar na sua vida por causa dos falsos profetas. Há pessoas que não tomam uma decisão na sua vida se não procurar um tal do profeta. Existe profeta particular. Sim. Então, esse tipo de coisa tem que acabar. E quero dizer mais. Se você foi enganado por um falso profeta, querido, fique em paz. A culpa não é do seu pastor, não é da igreja. Não adianta ficar triste com Deus, não. Porque você tem a Bíblia nas suas mãos. A sua e a minha obrigação é abrir a Bíblia e ler. Porque se você ler Bíblia, se você buscar na palavra, você jamais vai ser enganado por um falso profeta. Porém, o falso profeta, eu ensino nesse livro a discernir uma falsa profecia de uma profecia verdadeira. Ele vem com facilidade. Quando ele vem com facilidade, o povo gosta. Porque é mais fácil você assumir um caminho mais fácil, né? E mais tranquilo, do que você entrar pela porta estreita. Jesus já falava isso. Exato. Entrar pela porta estreita, porque apertado e estreito é o caminho que leva à salvação. E poucos é que entram por ela. Certo? Então, quando o teu pastor fala para você vir para culto de doutrina, estudo bíblico, EBD, você reclama. Mas quando você não tem conhecimento do que está na palavra, vai ser presa fácil para falso profeta. Agora, a Bíblia também diz que ai daquele que toca no meu ungido. Sim. Então, quando o profeta, ele tem um canal como é esse, de poder lançar um livro como este, com esse conteúdo que tem aqui dentro, e a pessoa que não tem um discernimento bate sem conhecimento de causa, você está se enquadrando nesse versículo que eu acabei de falar. Ai daquele que tocar no meu ungido, meu irmão. Porque se você tem alguma dúvida, confronte com a Bíblia. Nós Exatamente. Podemos desafiá-los, não é isso, pastor? Claro. A pegar o livro e compará-lo com a Bíblia. Porque, como já foi dito aqui por ele tem teologia no que ele escreveu, ele tem conhecimento, ele tem sabedoria para escrever o que ele escreveu. Nós, muitas das vezes, não temos essa peculiaridade de nos formarmos em algum setor no que se refere à Bíblia. A situação aqui não, a situação aqui é conhecimento de causa. Então o homem sabe o que ele está escrevendo, e eu li alguma coisa e achei muito plausível e achei muito bacana. Então você tome cuidado antes de abrir a tua boca e tocar no seu ungido. Meu povo perece por não conhecer as escrituras, não é isso, pastor? Exatamente. Assim, eu não tenho o domínio das escrituras. Sim. As escrituras não são minha, a palavra não é minha, a palavra do Senhor. Aqui está a palavra do Senhor e um estudo antropológico, filosófico, um estudo bíblico a respeito do que aconteceu no ministério de Jeremias e continua acontecendo hoje. Isso aí que eu ia pedir para o senhor fazer agora, uma como é que se chama? Um link entre o antigo e o atual movimento profético. Perfeito. O movimento profético do Antigo Testamento, ele começa com as congregações dos profetas. Existiam os videntes, que era do nomadismo israelita, porque Israel durante um tempo foi uma confederação tribal, ou seja, uma união de tribos, e aí ela vivia andando ou errante no deserto, e ali você tinha os videntes. Mais um pouco à frente, quando Israel se estabelece em Canaã, existe o fenômeno dos nabis, que são os estáticos, né? A questão da escola de profetas, naquela época, da qual a figura mais destacada é o profeta Eliseu. Então, a gente tem essa diferenciação. Além disso, o Antigo Testamento, o profeta do Antigo Testamento, ele tinha uma visão. Ágabo está aí para nos mostrar isso. Atos 25, né? Uhum. Efésios 4, os 5 ministérios: apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e doutores. Isso não significa que o apóstolo é maior que o doutor, não. Isso aqui é uma evolução.
dos ministérios bíblicos, ok? Sim. E todos esses 5 ministérios estão ligados à igreja. Logo, não existe profeta desligado da autoridade da igreja. Não existe hoje no Novo Testamento um profeta independente como existia no Antigo Testamento. Um profeta independente para confrontar os desmandos do rei e do sacerdote. Por quê? Porque naquele tempo do Antigo Testamento, Deus falava diretamente com 3 classes de pessoas: o profeta, o sacerdote e o rei, com mais ninguém. No Novo Testamento, o Senhor Deus fala através do Espírito Santo com todos nós. Sim. Por isso que nós somos ministros de um Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra pura, sem a manifestação do Espírito, ela mata. Mas é o Espírito que vivifica. Com certeza. Nesse sentido, o profeta do Novo Testamento, que tem a sua pré-figura em João Batista, ele vem com um novo ministério. Embora João Batista fosse um profeta duro e de confronto, você repara que ele não foi usado para fazer nenhum milagre. Ele não foi usado para fazer nenhum sinal. Por quê? Porque o ministério dele era o ministério da palavra. Ele veio prefigurar o Messias. A prefiguração do ministério profético do Novo Testamento está aí. Encontramos muitas pessoas assim: querido, qual é a sua igreja? E o cidadão, quem é o seu pastor, melhor dizendo? O cidadão vira e fala assim: o meu pastor é Jesus. E aí eu pergunto: onde está a submissão à autoridade espiritual desse moço? Por quê? O próprio Jesus, Augusto, ele se submeteu à autoridade espiritual como homem constituída sobre ele, que era João Batista. Quando ele vai ser batizado pelo Batista, o que o Batista diz? Tu vem até a mim para que eu te batize e eu careço de ir até a ti? Jesus vira para ele e fala: deixa por estar neste momento, para que se cumpra toda a justiça do meu Pai. No Novo Testamento, o próprio Jesus se submeteu à autoridade espiritual estabelecida sobre ele. Porque eu, você ou qualquer dito profeta não vai se estabelecer uma autoridade pastoral. Então é erro que se comete muito. Essa conversa de meu pastor é Jesus e profeta que não tem pastor, não tem igreja, leva a mão não. Tu é falso profeta, meu irmão. Eita, nós aí já começou. Então, esse é o tema do lançamento que estamos fazendo aqui hoje. Pastor, mandar um abraço aí para Portugal, que já está aí na nossa live, através da missionária Tânia. Ela que tem uma ramificações de uns grupos lá Sim. na Europa, no qual ela compartilha nossas lives. Ela já está aí na nossa live. Tânia, vai compartilhando aí a nossa live aí. E ela diz o seguinte: graça e paz, amado, parabéns por sua conquista. Deus abençoe grandemente. Um grande abraço para mim, Augusto Profeta, e eu estendo para o senhor também um abraço da missionária Tânia. Portugal. Tânia, Portugal. de Moraes. Isso aí, a famosa, né? A famosa missionária Tânia. A famosa na Rádio Maravilha Rio. É verdade, uma amiga que Deus nos deu. Obrigado aí por tudo, minha irmã. E glórias a Deus, né, por essa vitória. Muitos inimigos se levantaram, mas a gente está aí para combater. Em nome de Cristo, não que a gente tenha a prerrogativa da verdade. A verdade é Jesus. Mas o que Deus nos revelar, a gente vai entregar. Eu vou morrer vazio, Augusto. Eu não vou deixar, não vou morrer com nada daquilo que o Senhor me entregou. O que o Senhor me entregou, eu vou passar para frente. Agora, eu estava vendo um ponto interessante no livro, que quando o senhor faz essa analogia entre o antigo profeta e os profetas dos dias de hoje, eu particularmente, até mesmo, não só me baseando no livro, mas como eu disse para os telespectadores, para confrontar com a Bíblia. Eu não vejo profetas mais nos dias de hoje de verdade, a não ser aquele profeta que realmente usa a Bíblia de fato. O que hoje é quase uma raridade. Tem o quê? Uns 4 ou 5 anos que foi a última vez que eu me lembro de ter visto um profeta realmente profetizar dentro da Bíblia, dentro dos ensinamentos do ministério profético, que é o que o livro propõe, não é isso? O ministério profético ontem, o Antigo Testamento e hoje. Por que não eternamente? Porque quando Jesus voltar não vai precisar mais de ministério profético, porque Paulo diz que a gente vai conhecer inteiramente, então não vai ser mais preciso o ministério profético, não é verdade? É verdade. Então, a profecia, ela tem, no Novo Testamento, ela tem 3 faces. Sim. Ela edifica, ela exorta e ela consola. E o ministério cristão do Novo Testamento, ele é pautado no equilíbrio. O que a gente vê demais hoje é edificação, muita edificação.
Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Consolo a gente não vê. Isso que eu ia falar. Por que a gente não vê consolo? Porque os profetas, ditos profetas hoje em dia, estão baixando o cajado, estão baixando a madeira sem amor. Quando na verdade nós estamos sob a influência do Espírito Santo, que é o Consolador, né? Exatamente. Eu falo aqui no final, Lucas, Apocalipse 19:10. O Espírito de Cristo, a palavra de Deus é o Espírito da profecia. É a palavra de Deus, não é o que eu acho, não é o que eu penso, ok? Então, ainda que eu falasse a língua dos homens e falasse a língua dos anjos, ainda que eu entregasse toda a minha fortuna para ser distribuída aos pobres, É muito forte. e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se eu não tivesse amor, de nada valeria. Então a gente não está vendo consolo. Não, porque eu estou vendo um rato gigante na porta da tua casa que vai levar teu marido. Eu estou vendo um acidente na tua vida. Que história é essa? Tem gente, meu irmão, que vê macumba em tudo. Eu tava lembrando isso disso agora. obra Mas de é macumbaria, verdade, pelo é. amor de Deus. Eu tava lembrando de uma situação dessa agora. Pastores de nomes, inclusive. Parece. Eu não tô falando que as pessoas não fazem macumba nem pra mim, nem pra você. Claro que fazem. O problema é delas. Olha só, se quiser que eu mande um e-mail pro Satanás pra ele mandar uma foto minha pra você, eu mando, não tem problema. Cabelo não tem muito pra te dar não, mas quando crescer eu posso tirar uma mechinha pra fazer macumba com meu cabelo. Não tem o menor problema com isso. Eu não tenho medo de macumba, porque macumba não vai fazer nada, não tem nenhum tipo de ligação com Satanás. Não, pra mim. Quando se levanta o profeta para falar sobre macumba para mim, eu me lembro imediatamente do Padre Quevedo. Lembra? Entorte! Se você tem poder, entorte o meu dedo. Quero ver ele torto. E o dedo do homem nunca entortou. Não é? Entendeu? Então, realmente é uma coisa que chama muita atenção nas igrejas, que o senhor falou agora. Há dirigentes de congregações que, por incrível que pareça, conseguem ver demônios, coisas que a Bíblia não respalda. Sim. A Bíblia, muito pelo contrário, ela diz que é o único Deus. O único Deus. E ponto. O apóstolo Paulo fala, isso não está no livro não, mas ele fala sobre a questão de comer as carnes sacrificadas aos ídolos. Sim. Ele estava falando isso para a igreja de Corinto, no capítulo 10. Eu estava conversando mais cedo com a menina ali. 70, 80% da carne consumida em Corinto era carne sacrificada que era vendida nos açougues. Simplesmente falou, cara, isso pra mim não faz a menor diferença. Pra mim não faz a menor diferença. Claro, por exemplo, eu gosto muito de pé de moleque. Eu trabalho no centro do Rio, e existe ali no centro do Rio, na Praça da Carioca, uma barraca muito grande de comida baiana. Bem na esquina ali. Bem na esquininha ali, isso, de comida baiana. Rapaz, eu passo ali, eu vejo aquele pé de moleque daquele tamanho e minha boca enche d'água. Eu vou te explicar por que eu não compro e eu não como. Eu sou um pastor, eu sou um servo do Senhor, as pessoas me conhecem. Imagina estar passando um irmãozinho novo na fé e me ver comprando pé de moleque na barra que tem um monte de imagem de demônio, de capeta, de macumba. Aí vale a observância de Paulo. Exatamente, aí vale a observância de Paulo. Pela consciência do teu irmão, não coma. Não que isso vai te fazer mal nenhum. Porque Jesus disse em Marcos 16:15 o seguinte: e beberão coisas mortíferas e não vos causarão dano algum. Então você pode comer o que for, você pode beber o que for. Não existe essa questão de macumba. Que macumba o quê, querido? As pessoas dão poder ao diabo, a Satanás, que ele não tem. E isso no nosso meio precisa acabar. Os caras estão vendo macumba e tudo parece que tá vendo uma peleja, um jogo de final de Copa do Mundo, que o empate, a peleja tá acirrada. O time do capeta e o time do Senhor. Parece que eles estão disputando em igualdade. Satanás sequer consegue tentar ninguém se o Senhor não permitir. Sabe o que eu acho interessante? O nosso inimigo. Que inimigo? Que inimigo? Eu acho muito interessante, agradecendo a participação da Tânia, que diz o seguinte: o povo vê o diabo em tudo, pastor. Esquecem de seus erros e levam ao pecado. Esquece os seus erros. Eu não entendi muito bem o que a Tânia quis dizer com esquece os seus erros e levam ao pecado. Deve ser que levem ao pecado, muito provavelmente. Isso.
Então, o livro Profeta da Esperança, Tânia, ele vem justamente para tentar elucidar esses erros, no qual nós cometemos, às vezes, até de forma involuntária, porque nós aprendemos assim. Nós fomos instruídos assim. Então, é como o pastor falou, esse livro, Profeta da Esperança, é uma briga que ele está comprando e que ele vai pagar um preço que, muito certamente, o Espírito Santo vai ter que estar... Ele, melhor dizendo, vai ter que estar muito próximo ao Espírito Santo, porque muita gente vai bater. Porque tem muitos profetas no nosso meio, falsos profetas. Eu até compro essa briga junto com o pastor, toda vez que ele tiver necessidade de um canal. A Rádio Maravilha está sempre aberta. O senhor pode trazer quantas vezes for necessário o livro para que possamos discutir algum tema que venha a ser levantado e que venha a ser uma coisa que o senhor precise de um espaço. A Rádio Maravilha está sempre aberta, porque a Rádio Maravilha está comprando o livro, a Rádio Maravilha está comprando essa briga, porque é respaldo bíblico 100%, meu irmão. Posso te garantir. Você que... Quais são as livrarias que encontra com mais facilidade o livro O Profeta da Esperança? A gente, na verdade, está botando aí na Amazon, né, pela internet. Sim. A gente não está com livraria física porque, para eles abrirem a porta para o livro, ele é muito... Encarece o livro. Encarece muito. O que a gente está fazendo? A gente está fazendo o lançamento desse livro em diversas igrejas. Aliás, se você tiver uma igreja e interessar pelo tema do livro, quiser fazer um lançamento aí, a gente faz. E você pode comprar o livro também pelo meu telefone. Você me liga, eu faço o trâmite todo com você e envio o livro para onde você quiser. Estamos mandando para a Suíça, por exemplo. Isso que eu ia perguntar então. Então, no caso da Tânia, ela pode comprar na Amazon? Pode, então, Tânia, aí, interessante. Só vai liberar o link, não está com o link lá ainda, mas a gente vai liberar logo logo. Ou se quiser o livro físico, a gente pode mandar para ela só falar comigo. Que a gente pega o trâmite todo, aí realmente vai ter a questão do frete. Pagar a taxinha do frete. Isso. Aí, mas acho mais olha. Interessante ela baixar pelo Amazon, acho mais interessante para ela. Então tá lá no Amazon, Tânia, é só você entrar lá e comprar lá o livro lá, exclusivo lá, lançamento aqui na Rádio Maravilha Rio. Só não vou ter como autografar para você, mas... Mas aí se você quiser físico, como ele disse, ele autografa e manda para você via Sedex 10, sei lá. Sedex 10, Sedex 12. Tá bom? É só entrar em contato com ele aí no final da entrevista, ele vai deixar os contatos aí do WhatsApp, aí a senhora pode entrar em contato diretamente com ele. Você que também está aí em outros países, em outros estados aí do Brasil afora, prepare a caneta, prepare o papel, que no final ele vai deixar todos os contatos dele para que você realmente consiga adquirir esse livro aí, que é muito interessante, é muito bacana e tem um conteúdo muito forte que você vai gostar bastante, vai te edificar e vai aprimorar o seu conhecimento, que é o objetivo do livro, né, pastor? Sim, claro. Eu tenho a convicção de que Satanás, ele é o príncipe das trevas. E a palavra trevas no latim vem do vocábulo tenebras, que significa escuridão. Satanás é o príncipe da ignorância. Então, enquanto ele puder deixar as pessoas na ignorância, ele vai continuar reinando na vida delas. Por isso que Oséias 4,6 diz que o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E, infelizmente, eu vejo alguns irmãos, talvez mal intencionados ou não, pregando tanto contra o conhecimento bíblico, contra a teologia. A teologia é uma ferramenta, Mais uma vez eu vi um irmão falar assim: você aí fica pregando teologia, bom, se eu não pregar teologia, eu vou pregar o quê? E tem que ser pregar teologia? Claro, é Bíblia. Se eu não pregar teologia, eu vou pregar o quê? Lopefai Kenebria? Riconemastéria? É isso que eu vou pregar? Não, eu tenho que pregar o que a Bíblia me diz que eu vou pregar. Certo? Exatamente. E nessa ignorância, muitas pessoas estão sendo feitas presas destes falsos profetas. Os falsos profetas, Augusto, ele tem 3 linhas principais de atuação. Primeiro, medo. Isso é muito sério, porque isso me lembra lá atrás, quando minha mãe servia os demônios, o que os demônios faziam? O falso profeta diz assim: se você não fizer isso, vai acontecer aquilo. A mão de Deus vai pesar. E Deus vai fazer e vai acontecer. E Deus vai quebrar tua perna e vai fazer acontecer. Quando minha mãe servia os espíritos, era isso que o demônio falava para ela.
Aham. Se você sair daqui, eu vou quebrar a tua perna. Se você sair daqui, teu filho vai morrer. Eu vou causar um acidente. Era isso que acontecia. Perfeito? Então a primeira é medo. A segunda, culpa. Ah, mas isso aconteceu porque você fez aquilo. Já que você fez aquilo, gerou esse resultado aqui. Você não fez aquilo que você deveria ter feito, por isso aconteceu isso. E a terceira é a ganância. Bota o teu tudo no altar. Faz isso aqui que Deus é obrigado a te abençoar. Só rindo, irmão. Encosta Deus na parede, que Ele é obrigado a te abençoar. A criatura se voltando contra o Criador. Exatamente. Então, são esses três principais ganchos pelo qual você pega um falso profeta: medo, culpa e ganância. Assim eles trabalham. Muito bom. Tânia, eu te mandei o link aí da entrevista aí pelo Facebook do Altamir Melo, o presidente da Rádio Maravilha Rio. Então o link do debate já está aí disponível para você compartilhar, que ela escreveu que está com dificuldade de compartilhar o nosso bate-papo. Então já mandei o link para ela, para que ela possa divulgar lá na Europa, lá com toda a turma dela lá, a partir deste momento. Tá bom, Tânia? Então tá aí o link aí. E cadê? Ela pediu para que depois o senhor mandasse para ela o link do Amazon para ela assim que estiver disponível. Assim disponível, eu já te mando, minha irmã. Tá, então fica atento aí, tá, Tânia? Que muito em breve o nosso querido apóstolo, eu pensando no Roberto Júnior. É porque eu tô sentindo falta dele ali na live ali. Ele não vai falar que tá bonito hoje não. Hoje não. Essa hora ele deve estar almoçando, deve estar tirando o cochilinho dele da tarde. O que nós deveríamos ter feito, né, pastor? Pois é, não deu, né? Mas tá na benção, vitória. É verdade. Então, nosso querido pastor Washington Santos aí lançando esse livro aí, você que está aí na nossa FM, você que está aí no nosso aplicativo, você que está no nosso site, vá pro Facebook, Som e Imagem de Cinema aí, você ainda pode participar ativamente aí da nossa live, da nossa transmissão no Facebook, tá bom, meu irmão? É só você digitar aí no seu próprio Facebook, Rádio Maravilha Rio, que você vai nos encontrar com muita facilidade. Lembrando aí a participação do ouvinte também pelo 2593-1941, 2593-1941, ou o nosso WhatsApp, o 96637-0605, 96637-0605 é o WhatsApp da Rádio Maravilha Rio, que você pode mandar a sua mensagem aqui para que possamos realmente aí fazer a sua pergunta aqui para o nosso querido pastor Washington Santos. E eu acho que já foi respondida aqui essa pergunta. Esse livro fala de quê? Diz aqui a Gabi. Mas deixa eu ver se tem mais aqui alguma outra coisa aqui no nosso WhatsApp que ainda não foi respondido. Porque a gente acaba sem querer respondendo alguma coisa que o telespectador às vezes já tem dúvidas. Então vamos continuar aqui. O profeta da esperança, o senhor estava falando de um jargão que está sendo muito utilizado aí sobre o profeta Jeremias. Eu vejo até isso como uma forma de denegrir Jeremias, como profeta chorão. Isso. O que na verdade não vem ao caso, não se trata de um profeta chorão, era mais uma fase, não é isso que o senhor explica muito claramente no seu livro que Jeremias estava passando, não é isso, pastor? Isso, nós pregadores gostamos de dar efeitos especiais em mensagens. Jargões. Sou pregador. Então o que acontece? O profeta chorão, ele não era chorão porque era covarde, ele não era chorão porque era medroso, ele não era chorão porque estava com qualquer tipo de problema, não. Ele estava chorando porque ele entendeu que o juízo sobre a nação de Judá era iminente. Aquele povo fechou o coração para a palavra de Deus naquele momento, e ele sabia que o fim daquela história era cativeiro. O que Deus tinha proposto era que o povo se acertasse, se rendesse pacificamente a Nabucodonosor, que teriam paz. Mas o povo se levantou contra essa palavra de Deus e quis ir pelo seu caminho. O profeta anteviu. E quando ele anteviu isso, ele disse: bem, esse povo vai chorar, vai ranger. E por isso o profeta chorão, não porque ele estava com medo ou qualquer outro tipo de coisa. Então, essa forma de covarde, de chorão, isso é mais para dar impacto na mensagem, né? Impacto na mensagem, porque veja bem, o profeta Jeremias, eu falo isso nos primeiros capítulos, ele é abandonado pelos amigos, pela família,
Ele é abandonado pelo povo, pelos reis, né? Jeremias era filho do sacerdote Ilquias. Logo, ele deveria ser um sacerdote também. Ok? Ele deveria ser, né, naquele tempo, ou como dizem por aí, filho de peixe, peixinho é. Sim. Isso é perigoso pra caramba, né? Mas ele deveria ser sacerdote. Foi um dos motivos pelos quais ele não foi aceito também como um profeta. Mas Deus, quando o chama, ele diz: olha, você vai e vai falar o que eu colocar na tua boca. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo para te livrar. Porque o que as pessoas não entendem muito bem era que naquele momento um falso profeta, ele deveria, se a profecia dele não se cumprisse, a lei, a Torá dizia que ele deveria ser apedrejado, ele deveria ser morto. Tentaram matar Jeremias por diversas vezes, botaram em calabouço, botaram em cepo, prenderam, fizeram acontecer e não conseguiram matar Jeremias. Cumpriu-se a palavra do capítulo 19. Eu sou contigo para te livrar. Sim. Né? Diferente do profeta Ananias, que numa das audiências reais, ele diz que Deus em um ano iria restituir tudo o que a Babilônia tinha tirado de Judá. Mentira. E Jeremias fala: olha, você vai morrer porque você falou em rebeldia contra o Senhor. Naquele momento, segundo a lei, o falso profeta, se ele fosse mentiroso, aliás, o falso profeta, o mentiroso, ele deveria ser morto. Ah, se isso acontecesse hoje. Meu Deus do céu. E uma das coisas que o senhor fala no capítulo 7 é sobre a profecia não é predição. Esclarece isso um pouquinho mais para que o ouvinte possa entender o que seria essa predição que nós vemos com muita frequência. Os profetas de hoje fazem muito isso. Eu falo no livro sobre uma pessoa que virou para mim e falou assim: pastor, o fulano de tal uma bênção, o senhor acredita que ele falou o número todinho de um processo que eu tenho na justiça? Eu perguntei para a pessoa: vem cá, ele não falou para você se você ia ganhar ou não? Bom, qual é a utilidade da pessoa me falar o que eu já sei? Porque 1 Coríntios 12, 7, quando Paulo fala sobre os dons espirituais, está escrito assim: mas a manifestação do Espírito é dado a cada um para aquilo que for útil. Profecia tem que haver uma utilidade naquilo. Sim. Que história é essa de profeta dizendo qual vai ser o resultado da Copa do Mundo? Daqui a pouco tu vai ver aí um monte deles predizendo que o Brasil vai ganhar, que o Brasil vai ser campeão, que o Brasil vai perder. Deus não tem nada a ver com essa história. Porque está levando para jogo, está levando para sortilégio. Ok? Então, muitas pessoas pensam que ainda hoje, que o ministério de um profeta é predição. Ele é adivinhar o futuro. Nem no ministério profético do Antigo Testamento a predição era o algo mais importante do ministério do profeta, não. O profeta era como se ele fosse o ministério público, que ele conferia se estava tudo ok e batia lá com a lei. Então o profeta levava mais o povo, o rei e os sacerdotes para a lei do que adivinhava o futuro propriamente dito. E Deus até condena a adivinhação, né? Adivinhação. Claro, existe sim, é um dom espiritual, a palavra de sabedoria e a palavra de conhecimento, ok, para aquilo que for útil. Sim. Por quê? No ministério profético do Novo Testamento, você tem duas maneiras principais pelas quais o profeta fala contigo. A primeira é quando Deus está falando, você não dá ouvidos. Aí Deus vai e usa um profeta. Deus vai e usa um profeta. A segunda maneira é quando ele fala contigo e você não tem certeza se foi Deus que falou mesmo. Nós somos vasos de barro, aquela coisa toda. Ele vem e testifica sobre algo que já está no teu coração. Muitas vezes um profeta é usado sem saber que está sendo usado por Deus. Ok? Hoje em dia é comum. Ele não está nem sabendo. Não está sabendo. Isso eu tenho observado. Isso eu tenho observado com muita clareza. Isso é o ministério profético do Novo Testamento. Certo? Muitas vezes você está conversando com uma pessoa, Deus está te usando ali como um profeta e você não sabe. Você não sabe. Então a profecia não é adivinhação. Não, vai acontecer isso. Bobeira. Porque isso aí Satanás usa muito.
genótipos e fenótipos. Existe uma possibilidade muito grande de você reproduzir comportamento dos seus pais pelo seu genótipo. Então, 90% das pessoas reproduzem o comportamento dos seus pais. Então, significa Sim. que 90% das pessoas naquela situação vai reproduzir aquele comportamento. Logo, algumas pessoas, meu servo, eis que te digo assim, diz o Senhor, teu Deus. Fica fácil fazer uma previsão. Fácil fazer Fica fácil. previsão. Fica Isso é fácil. adivinhação, isso não é profecia. Agora, esse ponto do capítulo 7 me chamou bastante a atenção, que é até uma dúvida que eu fiquei. A profecia não é somente uma pregação. Não, não é apenas uma pregação. Uma pregação, você pode ser usado ali para ser um profeta ou não. Ok? Ok. Mas a maior chancela profética para um profeta é a sua vida de acordo com aquilo que ele prega. Porque se um profeta, ele realmente é profeta, ele vive aquilo que ele prega, ele vive de acordo com a lei do Senhor, ele é testemunho. Por isso que a profecia não é somente uma pregação. Por quê? Pregar qualquer um pode pregar. Se o cara é chamado para o ministério, né, de pregação, se ele é um pregador, ele prega de maneira soberana e divina, independente dele ter na sua vida os sinais que corroboram aquela pregação. Então, pregar é muito fácil, eu sempre falei, pregar é fácil. Se você tem chamado para pregar, você prega. Aham. Se você abrir a Bíblia aqui pela misericórdia divina, onde quer que for, Deus vai me usar numa pregação. Deus vai me usar. Mas daí a eu, como profeta, ter sinais na minha vida que comprovem isso aqui que eu estou pregando, é uma outra história. Então, o testemunho do profeta, sem palavras, é muito mais forte do que a pregação, porque pregar qualquer um pode pregar. Você tem que pregar sim, ok, maravilhoso. Mas que a sua pregação seja muito mais poderosa do que apenas as suas palavras. Um certo teólogo sábio disse o seguinte, e pasmem os religiosos, porque eu vou citá-lo aqui, Francisco de Assis. Esse homem disse o seguinte: pregue o evangelho em todo o tempo. Se preciso, use palavras. Tá vendo aí, meu irmão? O que você anda aprontando aí? Então tá aí o profeta da esperança, profeta Jeremias. Você pode adquirir esse material para sua igreja. Você pode levar o nosso querido pastor para lançar esse livro na sua igreja. Prepare que dentro de instantes nós vamos deixar aí todos os contatos para que você consiga realmente entrar em contato aí com o nosso querido pastor Washington Santos aí, que ele vai levar pessoalmente aí o livro para a sua igreja e ministrar sobre este ministério profético e dar um esboço melhor para que a sua igreja consiga entender o que seria o ministério profético do Antigo, linkando com o Novo Testamento aí através desse livro aí maravilhoso, abençoado. Eu nem li o material, mas já fiquei impressionado com o conteúdo, já fiquei maravilhado com o pouquinho que eu li aqui, que está aqui na minha frente aqui. Realmente o negócio é muito forte e você vai, dentro de instante, poder anotar todas as informações. Assim que terminar a live, eu vou postar no Facebook da Rádio Maravilha as maneiras de como você também vai poder adquirir, além do que você irá anotar. Se você perdeu o papel, você pode ir no Facebook da Rádio Maravilha, logo ao término da entrevista, que eu vou deixar disponível lá para você também, tá bom, querido? Agora, um outro ponto ainda no capítulo 7, que diz o seguinte: o profeta como ser multifacetado. O que seria isso para que o público possa entender melhor? É verdade, eu gosto muito dessa parte, porque as pessoas imaginam que um profeta ele tem uma caricatura, né? Uma maneira de se vestir, Um padrão. um padrão, Todo ataviadão. todo ataviado e tal. Não necessariamente. Um profeta, ele usa bermuda. Um profeta, ele usa chinelo. Um profeta, ele usa roupa normal, claro, com discrição e decência, com ordem e decência, lógico. Mas não é porque hoje em dia me disseram, eu vi até um dia numa certa propaganda, sabe sapatos bicolores ou tricolores? Sim, assim? sim. Eles colocam assim, sapato de profeta. Tá na moda? Sapato de meu Deus do céu. Na época do meu pai e do meu avô, isso aí era sapato de malandro. Né? É verdade. Esse chapeuzinho, inclusive, que eu uso. Dizem por aí, né? Só que Satanás não criou nada. Ele é muito mentiroso e copiador daquilo que Deus fez, então essa é bobeira. E ele é mestre em copiar mesmo, né, pastor? Ele é mestre. Mas pode prosseguir, prossegue aí. Exatamente. Quer ver uma coisa que ele copia muito? Ele fez uma cópia muito mal feita
de algo que Deus deu ao homem para o abençoar, o que? O relacionamento sexual entre homem e mulher. Sim. A cópia que ele fez foi o relacionamento sexual entre mulher e mulher e entre homem e homem, exatamente. para ter uma ideia. Então, isso é outro assunto. Então, o profeta, ele não é um desvairado. Não. O profeta, ele não anda se batendo. O profeta, ele não está fora de si, porque o Espírito Santo não tira ninguém do seu domínio, do controle da sua mente. Não. Não. A gente não pode determinar o comportamento, o temperamento de alguém como um temperamento específico de um profeta. Por exemplo, o profeta Elias, ele era colérico sanguíneo. Eliseu era fleumático, melancólico. Quem estudou psicologia vai entender o que eu estou falando. Então o profeta, ele tem diversas formas de ser, diversas formas de agir. Não é a maneira dele ser, de se vestir ou de agir que vai determinar se ele é um profeta ou não. Ele tem diversas formas. E mais do que isso, um profeta vê Deus falando em todo o tempo, mas não de qualquer maneira. Porque hoje está rolando uma onda aí, certo? Já Deus falou que eu devo vestir essa roupa, Deus falou que eu devo comprar esse carro, Deus falou que eu devo fazer isso, Deus falou que eu devo fazer aquilo. Deus não falou tanto assim com Abraão. Deus não falou tanto assim com Davi. Deus não falou tanto assim com a maior parte dos homens da Bíblia que a gente conhece. Então, não queira colocar na conta de Deus uma coisa que é para você tomar decisão. A decisão é tua, não de Deus. A roupa que tu vai vestir, a decisão é tua. A pessoa com a qual você vai casar, a decisão é tua. Porque Deus não se mete na nossa escolha não, tá? A única vez na Bíblia que Deus decidiu com quem alguém deveria casar, deu problema, tá? É verdade. Que foi com Adão e Eva. Ó, você vai casar com ela, deu problema. Então, a partir dali, Deus não se meteu mais nisso. É verdade, é verdade. Deus não se meteu mais nisso. Então, a tua decisão, a responsabilidade é tua. Não mete nessa história, não. O protestante, de uma forma geral, tem que entender melhor o Espírito Santo, não é isso? Sim. O mover do Espírito Santo, que é justamente onde entra essa questão de Deus mandou. Não é bem assim, porque como está bem claro na Bíblia, nós não vivemos mais sobre a influência direta do mandamento de Deus, senão alguns profetas nem estariam vivos, seria fulminado pelos pecados que eu ainda carrego. Exatamente. O que a Bíblia diz é o seguinte, Romanos 8,14: aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, eles são filhos de Deus. Certo? Sim. O fato do Senhor ter domínio sobre tudo e guiar a igreja não significa que ele vai intervir, porque existe ainda a questão, nós decidimos. Alguns querem nos fazer crer que Deus nos controla como se fôssemos uma marionete. Isso. Você vai para lá, você vai para cá, você vai para cá e você vai para lá, fazendo acepção de pessoas. A Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, ele escolhe uns para a salvação eterna e outros para a morte eterna. Quando eu... você crê em predestinação, pastor? Creio. Creio em predestinação para a igreja. O papo de uma vez salvo para sempre é uma grande balela. Certo? Falo e comprovo com a Bíblia. O grande problema é que a Bíblia não é definitiva em questão alguma. Mas quando ela fala sobre predestinação, ela fala sobre a igreja. Ela não fala sobre ninguém individualmente. Então não tem essa história de que Deus faz assim, Deus controla as pessoas como marionete, você faz aquilo, você faz aquilo, você faz isso. Ele usa a vontade das pessoas e a decisão das pessoas para os seus fins. Isso é uma outra história completamente diferente que as pessoas precisam entender. Só um adendo quando você fala sobre a questão do Espírito Santo. As pessoas precisam entender que o Espírito Santo não é azeite quente, o Espírito Santo não é pomba, o Espírito Santo não é fogo. Não é um saquinho de sal. Não é um saquinho de sal, não é uma balinha, não é um pente consagrado, não é caneta. Certo? O Espírito Santo não é nada disso. O Espírito Santo não é nada disso. As pessoas têm uma visão muito errada do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma pessoa que habita dentro de nós e conosco. Ele é Deus, ok? Agora, se eu, o contrapor em todo tempo, ele se afasta. E aí eu fico com as minhas decisões. As pessoas precisam entender o que a obra do Espírito Santo é. O Espírito Santo não é um brinquedo. O Espírito Santo não se submete à minha vontade. Ele leva muito a sério o livre-arbítrio, né? Com certeza, até porque senão seríamos escravos, exatamente, robôs. Então, quando você não entende a questão do Espírito Santo, fica muito fácil você manipular alguma pessoa. Por quê? Porque existem pessoas manipulando o mover do Espírito Santo. Isso é muito fácil. Eu sou formado em coaching e eu conheço um pouquinho de neurolinguística.
É muito fácil você manipular uma pessoa para supostamente fazer o fogo descer. Perfeito. Agora, no capítulo 8, o senhor fala sobre o renascimento Saítico. 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 O que seria saítico, que eu nem tive tempo de, O de analisar essa isso, palavra? Como eu falei no início, o reino do Egito foi destruído por Deus quando ele tirou Israel da escravidão no Egito. Beleza? Aham. Beleza. A partir dali, o Egito passou por alguns séculos de declínio. Só que, em algum tempo, ali por volta do século VI a.C., o Egito começa, né, a crescer. O Egito começa a desenvolver belicamente, economicamente, cientificamente. E eles tiram a capital do Egito, que era na cidade de Tebas, e trazem para Sais. Por quê? Sais era a cidade natal do maior baluarte do renascimento saítico, o faraó Psamético I. E por isso ele se torna, tá, o renascimento saítico da cidade de Sais. O Egito experimenta isso, e aí exatamente por isso que Judá se alia ao Egito para tentar combater a Babilônia, que naquele momento era um país incipiente, pequeno, começando naquela hora, mas ia se tornar um dos maiores impérios bélicos que já se conheceu na história toda. Perfeito. Agora, uma coisa interessante também, vamos pular para o capítulo 11, Sim. Até para não nos prolongarmos demais, porque o restante deixa para a curiosidade aí dos nossos ouvintes, dos nossos telespectadores. O senhor fala sobre falsas mensagens de paz. Sim. Aqui o senhor acredita essas falsas mensagens de paz, esses falsos profetas também? Paulo, falando para o seu jovem pastor Timóteo, disse que chegaria o tempo que haveriam doutores, que agiriam segundo as suas próprias concupiscências. Sim. A mente humana, ela trabalha para poupar energia. Logo, ela busca aquilo que é mais fácil. Se um falso profeta quer ganhar a confiança e a simpatia de alguém, é só ele falar aquilo que aquela pessoa quer ouvir. A falsa mensagem de paz. É verdade. E isso é a operação do anticristo já. Por quê? Existem dois momentos, agora falando um pouquinho de escatologia, no final dos tempos. Sim. Tribulação, grande tribulação e reino milenar. Ok? O início da grande da tribulação são 3 anos e 6 meses de paz. Paz, crescimento econômico, crescimento científico, uma religião única. O ecumenismo já é o espírito do anticristo trabalhando. Todos os caminhos levam a Deus. Isso é papo de nova era. Quando Jesus em João 14,6 diz que eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Ok? Então, uma das características, tá, da grande tribulação é essa, o engano de Satanás. Porque o povo não acreditou, o povo não creu. Logo, Deus permite a operação do erro. Quando ele permite a operação do erro, vem esse tempo de paz, vem esse tempo de bonança, de crescimento, religião única, ciência crescendo. Ok? Ok. 3 anos e 6 meses depois, detalhe, Israel faz um concerto com o anticristo aqui. 3 anos e 6 meses depois, começa a perseguição sobre Israel. Perfeito. Por quê? Porque o templo é reconstruído, o trono de Davi é reconstruído. No final dos 3 anos e 6 meses, o anticristo tira o sacrifício da manhã e da tarde e se assenta no trono de Davi como se fosse Deus. Isso resumindo, tem muito mais coisa, tá, querido? O que acontece? Final dos 3 anos e meio, Armagedon, vitória de Cristo sobre a besta e falso profeta. Satanás é preso por 1000 anos, começa o reino milenar. Ok? A última dispensação. Ali sim, você vai ter paz, você vai ter alegria, tranquilidade, prosperidade, você não vai ter mais ervas daninhas, você vai ver cordeiro e leão pastando juntos. Não vai haver mais essa questão de cadeia alimentar entre animais. É como se fosse o paraíso mesmo, né? Exatamente. O que Satanás promete na grande tribulação... Paraíso não, Éden, como se fosse o Éden. Isso. O Jardim das Delícias. O que Satanás promete na grande tribulação é aquilo que já está garantido no milênio. É a cópia. É a cópia.
Então Satanás vem antes com uma mentira e com um engano para impedir que as pessoas cheguem ao milênio. Essa é a falsa mensagem de paz. Deus quer te dar sim, mas da maneira correta. E o falso profeta, ele traz a falsa mensagem de paz para trazer você cativo. Medo, culpa e ganância. Nesse caso, ganância. Paz, tranquilidade, vem. É assim que eles trabalham. É dessa maneira. Tá vendo, pessoal? Como o livro é bastante interessante, agradecendo a participação da Gabriela Jesus, que já está ansiosa aí para ganhar o livro aí, o Profeta da Esperança, aí, baseado no livro de Jeremias. A Tânia, que também ainda está ali participando, ela diz ali que ainda não está conseguindo compartilhar. Interessante isso, Tânia. Eu estou surpreso aí com essa notícia, depois eu vou averiguar o porquê que você não está conseguindo compartilhar, mas continue aí participando, missionária, mas assim que acabar a live a senhora poderá compartilhar com toda certeza, até porque é um produto que tem que ser compartilhado futuramente. Então assim que acabar a nossa entrevista, a senhora acredito que vai compartilhar com muita facilidade, tá bom? Não se preocupa não, porque o objetivo aqui não é simplesmente fazer a audiência ao vivo, mas sim fazer com que isso fique dia após dia na mídia rodando e sendo trabalhado de uma forma toda especial aí através dos compartilhamentos, pós-compartilhamento, porque é um livro físico, é um material que vai ficar perdurando aí até que venha um segundo, terceiro, quarto, milésimo livro, não é isso, pastor? Sim. E Deus realmente possa fazer com que esse ministério do nosso pastor Washington Santos realmente cresça. Agora, o senhor fala sobre sonhos, pastor. Sim. E é muito comum também nos dias de hoje interpretações de sonhos. Seria mais ou menos essa vertente que o senhor pauta no livro? Sim, o que acontece, Augusto? Deus dá sonhos ao seu povo? Sim. Dá. Como tudo na nossa vida, a gente tem que trazer a palavra para a gente saber o que vem de Deus e o que não vem. É o que nós falamos no anterior, confronta, né? Confronta Sim. com a Bíblia. Confronta com a Bíblia. Porque às vezes o irmão come uma feijoada às 10 da noite, aí tem um sonho assim, Deus me deu um sonho. Isso acontece muito comigo, pastor. Isso acontece muito comigo. Eu parei de jantar, graças a Deus. Você comeu demais, querido. Aí tu tá achando que Deus deu um sonho? Não, foi só a tua gludice mesmo que fez você ter esse pesadelo, esse sonho, sabe lá o quê. Entendeu? A gente vê as pessoas, missionário fulaninho da decasa. Fulaninho da decasa foi 5 vezes no inferno. Cuidado, fulaninho da decasa, porque numa dessa que tu vai não volta. Não volta. Entendeu? O cabra tem mais com o inferno do que com Deus. Então eu tô fora disso. Tem alguma coisa errada aí. Tem alguma coisa errada nessa história. Eu tô fora disso. Jesus Cristo só foi uma vez. Só foi uma vez, foi pregar, né? Foi pregar. Foi pregar. É a única pessoa que a Bíblia, tá, me mostra indo ao inferno. É o único respaldo. Lázaro e o seio de Abraão. Tem uma diferença nessa história. Sim. E não dá tempo da gente explicar agora, mas tem uma diferença. Inferno, só Jesus que foi lá para pregar. Porque quem vai para lá não volta. Isso é uma coisa que nós precisamos ficar ligados. Quem vai não volta. Entendeu? Então, estão tendo muitos sonhos. E isso me lembra agora a batalha que Miriam e Arão tiveram com Moisés. E Deus chama os 3 à porta da tenda da congregação. Vem cá. E a Bíblia chama Miriam 2 vezes de profetisa. Ela era profetisa. Deus vira e fala assim: se existe profeta em Israel. Ele não disse que tem. Isso aí era já para dar uma lapada em Miriam. Né? Mas a gente entende que ela ficou chateada porque Deus mandou Moisés dividir o poder com 70, que é o início do sinédrio, né? Sim. Quando você perde poder é complicado, não é todo mundo que gosta de perder poder. Miriam estava perdendo poder. E aí ele fala, Deus fala para ela: se existe profeta em Israel, eu faço-me conhecer a ele por meio de sonhos, visões e profecias. Mas não é assim com o meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Eu falo com ele face a face, assim como qualquer um fala com seu amigo. A gente precisa discernir o que vem do Senhor e o que não vem. A gente precisa manifestar a operação do Espírito, do dom, melhor dizendo, do discernimento na nossa vida. Porque se você tem base bíblica,
Se você conhece o que a palavra diz, você não é levado em volta por vento de doutrina nenhuma. As pessoas estão querendo criar uma doutrina onde não existe. As pessoas estão querendo se assemelhar ao mundo, que com base em sonhos, né, fica se fazendo como que eu vou fazer uma fezinha no jogo do bicho porque eu tive um sonho. Então, já que é para prever o futuro, meu irmão, volta pro Egito, então. Volta pro Egito, porque Deus não permitiu isso na vida de ninguém. Não permitiu e não vai permitir. Então, essa questão dos sonhos é isso. Eu e você precisamos entender quando Deus fala através de sonho e quando alguma coisa aconteceu, um processo neurológico nosso que nos levou a um sonho e acabou, nada mais disso, nada mais do que isso. Então é isso, pessoal. Tá aí o livro Profeta da Esperança, baseado aí no ministério profético de Jeremias. E, para finalizar, o seu público-alvo, pastor, para que realmente o senhor quer alcançar, para dar o início a essa mudança, a esse entendimento do ministério profético no qual o senhor se focou para escrever esse livro? O meu público-alvo é a igreja. A igreja precisa entender a manifestação do profético. E a igreja precisa reconhecer e entender o seu lugar. Se a igreja não entender nem reconhecer o seu lugar, ela cai. Em especial os líderes, né? Os líderes. Porque esse tópico, esse livro ele é interessante porque ele não fala para aquele novo convertido. Ele fala para aquele que já está há algum tempo já na igreja e está cometendo os erros. Exatamente. Contudo, ele também fala ao novo convertido no sentido de que se o novo convertido pegar esse livro e começar a ler, ele vai entender. Ele vai entender o porquê do que está escrito aqui. De repente, de alguma profecia que ele já tenha recebido lá atrás. Ele vai lembrar, opa, pera, isso aqui... Entendi. Entendeu? Deixa eu ler aqui um Fica à vontade. Que é interessante. Cadê essa página aqui? Cadê? Todo e qualquer pecado humano tem por raiz a incredulidade. João capítulo 12, 38 a 41, 16 a 9. Nós pecamos e erramos, porque na verdade acreditamos que encontraremos uma maneira de sairmos ilesos ou de não sermos descobertos. Pensamos poder enganar a todo mundo. Mas a verdade é que o velho chavão é totalmente acertado. Você pode enganar a muitos por algum tempo, mas não poderá enganar a todos por todo o tempo. O grande problema desse engano é que, de alguma maneira, o pecado sempre vem à tona e nunca vem sozinho. Sempre virá acompanhado de humilhação, vergonha e desprezo por sua geração atual e futura. Ninguém poderá ficar impune. Jesus disse que não há nada encoberto que não venha a ser revelado. Mateus 10, 26. Querendo ou não, o pecado será descoberto e a pessoa será envergonhada e humilhada caso não o confesse e o deixe. Nós precisamos entender a natureza do pecado e precisamos entender exatamente aquilo que Deus quer de nós. E o que Deus quer de nós? Nosso coração, a nossa adoração e o nosso louvor. É isso que Deus precisa. Enquanto não entendermos isso, teremos sérios problemas. Verdade. Então, pessoal, esse aí foi o pastor Washington Santos, lançamento aí do livro Profeta da Esperança, agradecendo a participação de Elias, de Jesus aí, que está compartilhando aí nesse momento a nossa live aí, nós te agradecemos, e esse é o nosso objetivo, que você já entre compartilhando a live para que o evangelho chegue cada vez mais longe, tá bom? Agradecendo aí a participação de todos os telespectadores, você que está aí na FM, você que está aí no nosso aplicativo e no nosso site também, você que não tem a oportunidade de ter acesso a um computador, mas aí permaneçam aí na nossa live aí, agradeço a sua participação, tá? De forma toda especial, tá bom? E, pastor, como é que os nossos ouvintes, os telespectadores fazem para que eles consigam levar o lançamento desse livro para as suas igrejas, para os seus congressos e para os eventos que eles pretendam que o senhor leve o livro? Como é que eles fazem para entrar em contato com o pastor? Simples. É só entrar em contato conosco através do WhatsApp ou do telefone celular que eu vou deixar aqui. É o 21 96420 9025. 21 96420 9025.
Você nos liga, nos diz o que você precisa, se é livro, se é lançamento, quantos você quer. E a gente vai atender a você e a sua igreja com a maior tranquilidade, sem problema algum. Pode ficar em paz, que ninguém aqui cobra 10 mil pra ir lá na sua igreja, ou coisa do tipo, não. Entendeu? É muito tranquilo, não tem grandes mistérios, não. É só chamar que a gente vai. Então tá certo. Facebook, Washington Santos, você vai ver essa careca ungida e brilhante, que é muito azeite. Lá vai me ver pegando na nossa igreja. eu fiz até um comentário ontem. Ontem teve o lançamento oficial na academia, não foi isso, pastor? Isso, foi anteontem. Foi anteontem a academia? Segunda-feira, Academia Evangélica de Letras do Brasil. Então, foi o lançamento oficial do livro O Profeta da Esperança. As fotos estão lá no Facebook, diga-se de passagem. E aí eu comentei com aquele rapaz que estava fazendo a filmagem. Ah, sim, o Davi. Falei pra ele, poxa, não importa o ângulo, a careca brilha. Não tem jeito, é muito azeite. Não importa lá, tá brilhando lá. Tá brilhando não tem jeito, olha lá. É um espelho, olha que coisa linda. Mas é bacana, é bacana. Então, pessoal, esse aí foi o nosso querido pastor Washington Santos. Você que quer convidá-lo, tá aí, repete aí o telefone aí, pastor, pro nosso ouvinte. Lembrando pra você que está fora do Brasil, código do Brasil é 55, tá bom? E 021 96420-9025. Tá bom, meu? 96420-9025. Tá bom, meus irmãos? Então tá aí o contato aí com o nosso pastor Washington Santos. Pastor, eu fiz alguma seleção aqui de alguns ouvintes aqui, porque tem ouvinte aí que ganha toda hora coisa aqui na rádio. Então, eu fiz uma certa seleção. Eu vou pedir pro senhor escolher o número de 1 a 5. 3. 3. Gabriela de Jesus. Aí, ela queria ganhar. Gabriela de Jesus tem um prazo de 1 semana, né? Ela que tá sempre aqui na Rádio Maravilha Rio, para vir retirar aí o seu livro aí, O Profeta da Esperança, aqui na Rádio Maravilha Rio, tá bom? Deixa eu só ver um detalhezinho aqui para ver se é isso mesmo. Se eu não errei, é isso mesmo, tá certo. Gabriela de Jesus, que foi a quinta a entrar aí na nossa live aí, e está aí mais um. Pra quem não lembra que eu tava falando com o senhor, ela que nunca havia ganhado nada aí, nesse mundo secular doido que nós vivemos aí, né? Mas que um dia nós iremos embora, iremos morar junto com o Papai do Céu. Ela, aqui na Rádio Maravilha, ela já ganhou os 3 CDs e agora tá ganhando um livro abençoado aí, dedicado Jeremias e o Profeta. Ainda vai com autógrafo, pastor? Tem com autógrafo. Olha que chique, hein? Também quero um com autógrafo aí, pastor. Com certeza. Então, pessoal, agradecendo aí a participação. Na semana que vem nós voltaremos aqui com o Papo Maravilha Rio, com mais uma personalidade aí do mundo evangélico aí, do mundo gospel aí, para que nós possamos bater um papo aí maravilhoso. Só quer deixar alguma mensagem para fechar aí para os nossos ouvintes, pastor? É necessário que eu diminua e que ele cresça. João 3,30. Muito bom. Então tá aí nosso pastor Anderson, agradecendo aí de forma toda especial a nossa querida missionária Tânia. Tá aí em Portugal aí tentando, né, compartilhar a nossa live, mas acredito que ao término do programa a senhora irá conseguir compartilhar, tá bom? O importante é o que eu te falei, que esse conteúdo continue girando e vai girando o mundo afora aí, até que o livro realmente aconteça de verdade aí, todos estejam com a consciência tranquila de que está fazendo o seu ministério profético, ou se você está no ministério errado, e ore a Deus para que Deus realmente te direcione da forma correta no seu ministério correto, tá bom? Porque nesse livro você vai entender se você realmente é um profeta ou não, não é isso, pastor? É verdade. Muito obrigado, Deus abençoe a todos. Vou ter que me retirar porque hoje eu estou sem bastidores, vou tirar ali a live do ar, e na semana que vem nós estamos de volta, tá bom, meus queridos? Até lá, fiquem com Deus.